Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar, já são 6h03, temos alguns participantes. Quero desejar boas-vindas a todos que estão presentes, tá? Eu sou a Fabiana Soares dos Santos, eu sou professora, já exerço a profissão. Nós estamos terminando o curso de Letras Português pela Universidade Federal esse ano, né? Desse ano para o próximo. E eu quero desejar que todos vocês estejam bastante motivados a aprender o que a gente tem para ensinar para vocês, certo? E, no caso, a nossa aula de hoje será sobre artigo de opinião. Eu vou só continuar admitindo aqui os colegas que estão chegando, tem gente que está chegando. E vou pedir a vocês que coloquem a frequência, façam uma frequência com o nome completo de vocês aí no chat, com uma colega nossa, a Brenda, ela vai pegar, para a gente saber quem foi que participou dessa aula. Eu estou gravando também a aula para disponibilizar para os colegas que não estão online. Aí, quais são as regras básicas para a gente fazer essa videoaula? A duração dessa chamada, ela é de 40 minutos. Quando ela encerrar, a gente vai fazer outra e mandar lá no grupo do WhatsApp para vocês entrarem novamente. Então, na hora que cair, vocês voltem lá e eu acho que dá para entrar até com o link anterior. Se não der, a gente manda outro, tá bom? Peço que quando a gente estiver apresentando as aulas, vocês desliguem a câmera e desliguem o som também, o áudio, para que não haja interferência na hora da nossa explanação, tá bom? Então, vamos iniciar. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Podemos começar? Podem falar agora, se quiserem. Nenhuma dúvida, né? Então, pronto, podemos começar. Pronto, então vamos começar. Deixa eu só pegar aqui o material para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí na tela um plano de aula? Está mostrando para vocês? Eu para fazer o quê? Pessoal, vocês estão vendo o slide que está na tela? Sim. Pronto, então vamos começar. Então, o nosso minicurso chama-se Apropriação de Conceitos da Língua Portuguesa no Ensino Médio. O tema da nossa aula é artigo de opinião. Aí eu vou explicar aqui para vocês o que vem a ser um artigo de opinião. Na próxima aula, a nossa colega ela vai explicar para vocês os tipos de gêneros textuais. Só um minuto. Eu não estou conseguindo ver, não.
Estão vendo agora? Quem não estava vendo, está vendo agora? Eu não tô vendo. Vamos lá. O artigo de Eu não tô opinião. conseguindo ver, não. Não está conseguindo ver? Não. Só a tela do computador. Vê se não é o teu celular, porque tá o que está aparecendo para ti? A tua foto e um bocado de aplicativo. Para vocês, para quem é mais que não está conseguindo ver? No meu também tá desse jeito. Só aparece o quê? Qual é a imagem? É a foto de umas crianças. É a tela do computador. Ah, só a tela? Ah, deixa eu colocar Ó. novamente para ver se vai. Espera aí. E Agora agora? sim. Pronto, então vamos lá. Agora Todo mundo apareceu. tá vendo? Sim. Eu tô. Não, tá. Eu Gente, tô. deu certo? Eu tô. Pronto, certo. então vamos Tua lá. opinião, tô vendo. Agora eu tô conseguindo ouvir. Meu Deus, Pronto. que sofrimento. O artigo de opinião. Pessoal, mais uma vez, coloquem lá o nome de vocês no chat para a Brenda acompanhar e ver quem é que está online. O artigo é um gênero textual que pertence ao tipo de texto argumentativo, né? E tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista. No caso, um ponto de vista que tem articulação. Quem apresenta esse ponto de vista é o locutor do texto, quem está escrevendo esse texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Então, o que é que acontece? Um artigo de opinião, ele sempre vai expressar o que o autor pensa, né? Ele vai defender uma tese daquilo que ele pensa em relação a algum assunto, geralmente um assunto que esteja na mídia, um assunto que todo mundo esteja conversando, esteja debatendo, e aí ele vai tocar nesse assunto através do artigo de opinião. É um assunto, como diz aqui, relevante socialmente, que seja relevante, que seja importante para a sociedade. Ele circula em especial em jornais, revistas, sites da internet e pode tratar de Falhando temas... o som. E pode... Mais alguém está com problema no som? No caso, a questão do som é como eu falei, viu, pessoal? Se vocês mantiverem o áudio ligado, vai dar interferência. É bom que vocês desliguem, só liguem quando vocês realmente precisarem falar, tá bom? Então, continuando, ele circula em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos. Como eu disse, se são temas relevantes para a sociedade, um tema polêmico também será abordado nesse tipo de texto, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Então, nessa parte, o que é que a gente viu? Que nesse artigo de opinião, a gente vai ter lá fatos, coisas que realmente tenham acontecido, né? Porque ele vai falar de uma coisa que esteja acontecendo de fato na sociedade. Teremos também dados estatísticos, são números que apresentam informações que embasem essa tese. Por exemplo, recentemente a gente vê no jornal falar que com a quarentena a questão da violência contra a mulher aumentou bastante, né? Porque os homens que são violadores, esses que agridem essas mulheres, eles vivem com elas. Mas antes da quarentena, eles encontravam com elas em determinados horários. E agora estão todos os dias, todas as horas dentro de casa, e aí a violência acontece com mais frequência e com mais força, vamos dizer assim. E isso serve como dados estatísticos. Então, uma quantidade um percentual anterior, antes da quarentena, sofria violência doméstica e agora aumentou. Agora o percentual é maior. Então, isso são dados estatísticos. Aí nós temos também discursos de autoridade. O que é que as autoridades, deputados, vereadores, senadores, prefeito, presidente da República, governador, o que é que eles estão falando sobre esse tema? Eles abordaram alguma coisa sobre esse tema? Se eles abordaram, você pode pegar no seu texto um trechozinho do que esse governante falou e colocar de acordo com fulano de tal, sempre citando a pessoa que fez, né? De acordo com fulano de tal, acontece isso, isso e isso. Então, a gente tem que estar atento aos discursos das autoridades que servem para fundamentar a tese. O que é essa tese? Essa tese é o seu argumento, aquilo que você vai estar defendendo.
Ok? Até aqui tudo bem, né? A ideia é a de que, por meio da linguagem verbal, a linguagem escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga. O que isso significa? As pessoas escrevem esses artigos de opinião para que realmente haja um debate daquilo que está acontecendo. Como são temas relevantes para a sociedade e temas que podem ser considerados polêmicos, isso vai causar um debate, né? Então, isso pode, de alguma forma, interferir no que está acontecendo. Pode diminuir a violência doméstica, por exemplo, porque as mulheres que estão sofrendo essa violência, elas podem despertar e denunciar o que está acontecendo, né? Porque algumas delas não denunciam por conta de se sentirem sozinhas, não terem acolhimento. Oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional, ou voltadas aos valores sociais e à ética. Então, esses são os temas relacionados geralmente aos artigos de opinião, que falam de política, falam de educação, falam do meio ambiente, que vem se falando bastante ultimamente do meio ambiente, falam das questões internacionais, o que a gente vê no âmbito internacional hoje. A gente vê a eleição americana, que vai acontecer em novembro. Então, isso serve também para você defender uma tese sobre isso. E fala sobre valores sociais e ética. Os valores sociais, está se falando muito em racismo. Estão acontecendo muitos casos de racismo ultimamente na sociedade brasileira e também nos Estados Unidos. Então, esses são temas relevantes de muita importância para serem discutidos em artigos de opinião. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. Basta que ele tenha o quê? Relevância e também pode ser um tema polêmico. Até aqui tudo bem, pessoal? Pode prosseguir? Por mim, pode. Pronto. Qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Aí nós temos aqui a estrutura de um artigo de opinião. São 3 passozinhos para você fazer. Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente é possível reconhecer alguns elementos composicionais. Ou seja, dependendo da pessoa que está escrevendo, ela vai escrever de uma forma diferente. Ninguém escreve igual. Só que a estrutura do artigo de opinião é apenas uma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou colocar o quê? Vou contextualizar e apresentar o que eu quero demonstrar no meu texto. Eu vou fazer um breve resumo daquilo que eu quero apresentar, para que lá no desenvolvimento eu comece a desenrolar cada coisa. Por exemplo, vamos elaborar aqui uma introdução. A gente vai falar de quê? Sobre o coronavírus. Aí a gente coloca em dezembro de 2019, foi descoberto na China um novo vírus. Pronto, aí essa partezinha aí já serve para falar no desenvolvimento, porque o desenvolvimento, geralmente, eu gosto de escrever, eu particularmente, gosto de escrever 3 parágrafos no desenvolvimento, porque lá na introdução, eu coloco 3 assuntos que irão embasar esse meu desenvolvimento. Então, a gente coloca esse primeiro, que surgiu na China em dezembro de 2019. Aí, segundo argumento, é um vírus muito letal que surgiu a partir de morcegos, etc, etc. Aí você também já serve um pedacinho para continuar o seu desenvolvimento. Já seria o segundo parágrafo. O terceiro, você pode colocar assim: a cidade de Wuhan, na China, foi fechada para que se evitasse a proliferação desse vírus. Aí nós já temos aí, o que aconteceu com esse fechamento, com esse lockdown? O que veio a partir disso? Então, nós temos 3 argumentos em que servirão para a gente fazer o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é isso daí, ó. É a explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e também de contra-argumentos. Você pode argumentar, mas você também pode colocar coisas que vão de encontro ao que você falou. Não tem problema, porque são pensamentos diferentes. E, nesse sentido, você pode usar autores, pessoas, é muito importante. Um texto em que você cita autores é muito rico. Demonstra o quanto você
conhece desse tema que você está abordando. Então, você coloca um autor que diz uma coisa, em seguida você coloca, fulano de tal diz isso, isso e isso. Mas não, mas fulano diz isso. Aí você enriquece o teu texto. E a partir disso, você vê com quem que você vai concordar. Se você vai concordar com os argumentos ou com os contra-argumentos. Aí vocês irão também fazer o quê? Apresentar dados. Como eu falei, lá atrás tinha a questão dos dados estatísticos. A apresentação desses dados são muito importantes. Então, você coloca por que a educação... Eu estou colocando coisas diferentes para vocês terem uma ideia, para não ficar sempre num assunto só. Por exemplo, por que a educação pode ser prejudicada com esse confinamento? Será que todas as pessoas estão tendo acesso às aulas virtuais? Será que todo mundo está tendo as mesmas oportunidades? Essa pergunta eu lanço para vocês. O que é que vocês acham? Nesse momento de pandemia, todos os alunos estão tendo os mesmos direitos reconhecidos? Está todo mundo tendo aula online? Não. Quem mais? Vocês acham que sim ou que não? Não e por quê? Vamos participar, pessoal. Você que Porque tem muitas pessoas. Não, porque nem Pessoas- toda pessoa tem acesso à internet. Nem todo mundo Isso, tem acesso à exatamente. internet. Isso. No caso, o que acontece? A internet ela não é universalizada. Se ela não é universalizada, significa que nem todo mundo tem acesso. Então, na nossa escola, as escolas em que eu estou, a gente está trabalhando com o material impresso. Com o material impresso, a gente entrega para os alunos. Alguns estão fazendo parte do grupo de WhatsApp e outros não. Então, esses que estão fazendo parte do grupo, eles estão tendo mais oportunidades de aprendizado do que os que não estão. Porque no grupo a gente explica, a gente interage, né? E esses que não têm acesso estão com o material nas mãos tentando fazer sozinhos. E às vezes nem conseguem fazer porque não tem o conhecimento, não tem as explicações do professor. Fica difícil realmente. Mais alguém quer dar opinião, pessoal? Não estejam acanhados, que vocês vão fazer um artigo de opinião já aqui pra gente. Eita, meu Deus. Vamos lá, tem alguma dúvida? Eu nenhuma. Nenhuma, né? Muito bem. E finalizando a conclusão você vai mostrar a ênfase, você vai retomar a tese e vai fazer uma proposta de intervenção social. Essa ênfase, você vai falar por que esse tema é importante, você vai retomar todas aquelas informações que você colocou no texto, os argumentos, os contra-argumentos, a apresentação de dados, as informações e até os discursos das autoridades, como eu disse antes, né? Todas essas informações são importantes para também fechar o artigo de vocês. Essa proposta de intervenção é quando você vai dizer, olha, eu acho que se fizesse assim, resolveria o problema. Então, você vai propor uma solução para esse problema. Então, a conclusão, você vai ter essas 3 situações. Dizer por que esse assunto é importante, falar da sua tese, apresentar os dados, as informações, os discursos de autoridades e vai finalizar propondo uma intervenção. Isso aqui é muito importante, porque você vai conseguir fechar o seu texto, o seu artigo de opinião, demonstrando que você realmente estudou e que você realmente conhece esse tema. Tá ok? Prosseguindo. Aqui, isso aqui é muito importante que vocês prestem atenção para que vocês elaborem o de vocês, tá? Como se faz um artigo de opinião? Temos aqui algumas orientações. Estude bastante o assunto que pretende abordar, verifique autores que já trabalharam o tema e selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Então, vocês, além de estudar o assunto,
Vocês vão procurar, como eu disse antes, autores que já falaram sobre o tema. O que que eles falaram? É importante que vocês procurem mais de um autor. Por quê? Porque no momento que vai acontecer a confrontação. Vocês vão perceber que um autor diz uma coisa, outro autor diz outra coisa. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa e verifiquem quais são os posicionamentos, qual é o posicionamento de cada autor. Se for divergente, é muito rico para vocês colocarem no texto de vocês. E, dessa maneira, depois dessa pesquisa, vocês irão selecionar as informações adequadas para vocês defenderem o ponto de vista. Depois, vocês irão utilizar... Fabiana, Oi. tem uns alunos tentando entrar para tu aceitar aí. 2. Deixa eu ver. Não apareceu aqui para mim, só um minuto. Deixa eu ver bem aqui. É 2. Estão tentando isso. Não vai não. Quando eles estão atacando, não. Né? Eu não estou conseguindo ver, Brenda. Pede eles para verificarem de novo, Ah, por favor. deixa eu ver bem aqui se o Nailson... Ela disse que vai tentar agora. Pronto, que aparece aqui para mim, não tinha aparecido, obrigada. Aí Nada. nós temos aqui, vocês irão utilizar fontes de pesquisas fidedignas. O que é fidedigna? Vocês vão utilizar fontes que sejam verdadeiras. Cuidado, vocês sabem que a gente está vivendo muito uma situação de fake news ultimamente, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as fontes em que a gente vai pesquisar. Sites oficiais, sites que você não... Por exemplo, você não vai pegar uma informação que você viu lá no WhatsApp, né? Que foi de corrente. Você vai ter que saber quais são realmente as fontes, elas são verdadeiras. Construa argumentos fortes que tenham fundamentação pertinente e que, de fato, sustentem o ponto de vista. Evite o uso exagerado de discursos do senso comum. O senso comum é o quê? O senso comum é aquilo que todo mundo tem uma opinião. Geralmente, todo mundo acha que sabe alguma coisa. Por exemplo, quando alguém vai falar assim, eu estou com um problema no meu cabelo que não está crescendo, vamos colocar, por exemplo. Aí tem gente que diz, não, mulher, tu passa óleo de coco que resolve, não, tu passa babosa. Não tem essas receitas mirabolantes que a gente já viu muitas pessoas falando? Então, isso é o senso comum, é o que as outras pessoas acham que é certo, mas de uma pesquisa mesmo, de verdade, não tem nada. Aí, tente prever quais argumentos o outro lado poderia utilizar e antecipe-se. Fortaleça o ponto de vista defendido, refutando o que lhe é contrário. Então, por que é importante vocês falarem sobre os contra-argumentos? Porque você vai dizer o que você e outro autor pensa, mas você também vai colocar informações de outras pessoas, outros argumentos contrários àqueles que você está pensando. Então, dessa maneira, você vai conseguir atingir tanto quem pensa igual, quanto quem pensa diferente. Você também irá retomar a tese para construir a sua conclusão. Se for possível, apresente uma proposta exequível de intervenção social, como forma de apontar caminhos para a solução do problema tratado no texto. Então, o que aqui diz? Que se for possível, se você achar que é pertinente, você deve apresentar uma proposta que realmente dê para executar. Porque você não pode sugerir algo que não dê para executar, né? Você não pode dizer, vamos pegar todas as mulheres que sofrem violência doméstica e vamos colocar numa casa longe dos parceiros. Como é que fica a questão dos filhos? Será que elas querem ir? Né? Então, você vai pensar numa coisa que realmente possa ser possível de acontecer. Essa é a parte em que você vai fazer a sua intervenção, vai sugerir a intervenção. Não se esqueça de adequar a linguagem ao público leitor. Fabiana, Oi. tá me ouvindo? Estou. A Érica tá tentando entrar e tu não aceita ela. Diz que você não tá aceitando. Não está aparecendo para mim. Deixa eu tentar aqui no celular. Vê aí, eu te mandei bem uns prints da menina também tentou entrar e não conseguiu. A Érica também está tentando. Eita, gente. Espera aí, deixa eu tentar aqui.
Tentar aceitar o pessoal. Só um minuto, por favor. Ai, vou rir pra não chorar. A Josiane também saiu, não tá conseguindo entrar. Uhum. Deixa eu desligar aqui. Pronto, aceitei todo mundo. Ai, que ótimo. Desculpa, pessoal, é que eu não estava prestando atenção, eu estava mais atenta ao que eu estava falando aqui da aula, tá? Mas eu vou observar. E desculpa aqui. te interromper, Fabiana. Mas me interrompa, viu? Pode interromper, que eu aceito todo mundo, é porque eu não estava vendo. Tá bom, obrigada. Obrigada, desculpa quem entrou agora, vamos continuar. Então, essas são as orientações para você fazer um artigo de opinião. São esses passos. Variações linguísticas. Então, agora eu queria que vocês desligassem o áudio para a gente poder continuar. Claramente, não é isso? Então, continuando. Nós já vimos como é que faz um artigo de opinião. Nós já vimos a estrutura que tem que seguir. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Nós já vimos o que é um artigo de opinião. E agora a gente vai conhecer um artigo. Eu vou ler para vocês um artigo. Peço que vocês prestem bastante atenção para que a gente responda 3 questões que eu coloquei lá no final, tá bom? Então, vamos lá. O nome do artigo é Ordem nos Presídios. Quem escreveu foi Maurício Zanodi de Moraes. Então, é um texto relativamente longo. Eu peço que vocês prestem bastante atenção quando eu estiver lendo, para que a gente faça a interação dele mais tarde, tá? Vamos lá. Há uma falsa noção entre nós de que a mais rápida e eficiente forma de se acabar com a violência é estabelecer uma dura repressão policial, sendo tolerável por alguns, inclusive, a matança de pessoas, criminosas ou não. Tal medida não só é ineficiente, como também é, em si, uma violência geradora de mais violência. É defendida apenas por aqueles que julgam a si e a seus familiares pessoas imunes a esse tipo de extermínio, na vã esperança de que tais atos recaiam tão somente sobre a população excluída e marginalizada. Há, porém, medidas a serem tomadas a curto prazo e que, de modo legal, eficiente e produtivo, podem reduzir em muito a violência. Tomemos, por exemplo, a violência que na última semana assolou a todos. O poderio da alta criminalidade carcerária em determinar e controlar ataques nas cidades paulistas. Inegavelmente, essa violência teve como causa próxima
a total ineficiência dos entes públicos em controlar e estabelecer disciplina e ordem dentro dos presídios. Dizer que se pode controlar a panela de pressão carcerária com regime prisional de isolamento e cárcere duro ou diferenciado é negar a realidade da superpopulação carcerária. Essa violência proveniente do cárcere passa por outra forma de ver e entender o sistema penitenciário. O Estado nunca percebeu que em um ambiente de superpopulação carcerária, criado, tolerado e incentivado pelo próprio Estado, não é possível haver controle, imposição de disciplina dura e imposição de tratamento diverso para cada grupo de condenados. O Estado, porém, em todas as suas esferas, poderá tomar rapidamente providências para, com essa mesma estrutura prisional, sem a construção de sequer mais um presídio ou cela, resolver a questão de forma racional, legal e eficiente. As três esferas de poder deverão, então, agir de modo integrado e harmônico. O Poder Legislativo tem em suas mãos, desde 2001, projeto de lei de reforma da Lei de Execução Penal, proposta que atualiza e a moderniza de forma sistêmica, e não apenas pontual. Nele se aumenta o rigor disciplinar e já em 2001 se previa como falta grave o porte de celular, além de se estabelecer um sistema de faltas disciplinares extremamente controlador e útil para tratar cada preso de forma diferenciada, fazendo com que os melhores possam progredir e os piores regredir no cumprimento da pena. Esse projeto passa a mostrar sua seriedade. Também defende que a progressão do regime fechado para o regime semiaberto se realize com o cumprimento de 1/3 da pena, e não como é hoje, de 1/6. Ao Legislativo caberá, portanto, analisar e aprovar um projeto de lei que existe desde 2001. Ao Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público e as defensorias, caberá fazer um mutirão para verificar a situação de todos os presos que já preencheram as condições objetivas e subjetivas para progredir no sistema, o que em muito diminuiria a tensão interna nos presídios, sem com isso se correr o risco de soltar, última fase do sistema de progressão de penas, pessoas que não tinham condições de voltar ao convívio social. O judiciário também deverá mudar sua majoritária mentalidade de que todo condenado deve ser preso. As penas alternativas aplicáveis a crimes sem violência à pessoa são mais eficientes e baratas para se punir e reeducar socialmente a pessoa, evitando o deletério contato com presos perigosos. O Poder Executivo, por sua vez, pode liberar imediatamente mais verbas para modernizar as estruturas prisionais já existentes, adotando, por exemplo, detector de metais, e investir fortemente na seleção e capacitação de profissionais para trabalharem no sistema penitenciário, acompanhando e treinando-os periodicamente. O Executivo deve ainda, cumprindo a lei já existente, ensinar uma profissão ao preso para, nos últimos instantes de sua pena, proporcionar-lhe a oportunidade de um emprego e de um local para se restabelecer. Com essas iniciativas imediatas, entre tantas outras, o poder público já eliminará muitas das causas diretas da violência que nos assolou nessa semana e dará passos para consertar definitivamente o sistema penitenciário. Porém, esse primeiro passo é sempre o mais difícil, e ele consiste em que o Estado reconheça que não cumpriu seus deveres sociais e legais e que durante décadas escolheu projetos públicos equivocados. Enfim, o Estado mudará seus rumos na busca desse modo eficiente e construtivo de agir em prol de todos, e não apenas de alguns. Então, quem escreveu foi Maurício Zanotti de Moraes, ele tem 39 anos, é advogado, é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e professor de processo penal da Universidade de São Paulo, da USP. O que a gente pode ver nesse texto? Vocês perceberam nesse texto a estrutura que eu falei lá no começo? Podem ligar os microfones e responder.
Vocês observaram se há essa estrutura que eu falei? Se existe a introdução, o Sim, desenvolvimento oi. e a conclusão? Vamos, meu povo, responder. Tem sim, né? Inclusive, é um texto relativamente grande. Aqui ele começa a falar sobre o problema de violência. Depois ele fala que muitas pessoas são presas sem que sejam criminosas. As pessoas, geralmente, elas são colocadas nas penitenciárias e não se dá a oportunidade de saber se ela realmente é criminosa ou não. E geralmente são pessoas negras que passam por essa situação, né? Há uns dias atrás, um rapaz foi preso, ele era negro, é negro, né? E não cometeu crime, ficou preso por uma semana e depois os advogados e a OAB conseguiram retirar ele da cadeia e provar que ele não cometeu crime. Mas esse racismo que a gente tem já demonstra que a população carcerária, ela é, na sua maioria, de negros. E aí, o que acontece? Às vezes, não é dada a essa pessoa a oportunidade dela provar se ela se ela é inocente ou não. Aí nós temos aqui no texto vários trechos em que demonstra que o autor, ele tem conhecimento. Ele fala sobre um projeto de lei de 2001, sobre a lei de execução penal. Ele fala também sobre o poder legislativo, fala sobre o poder judiciário. Ele coloca argumentos para que você entenda que o que ele está falando é realmente relevante e é um assunto em que deve ser debatido, a questão da população carcerária. A gente sabe que a população carcerária no Brasil é muito grande. Eu não tenho os números precisamente, mas é muito grande. E, geralmente, como foi dito aqui, eu achei interessante que ele colocou que pode-se rever essa questão das penas alternativas para crimes sem violência. Então, quando a pessoa ela comete um crime sem violência contra a pessoa, ela vai lá no estabelecimento e furta determinado objeto. Ele ofereceu violência a alguém? Não, se não tinha ninguém, ele não ofereceu violência a ninguém. Então, será que ele realmente precisa ser preso? Será que não é interessante reeducar, aplicar uma multa, fazer algum tipo de pena alternativa em que essa pessoa não precise ser presa, porque geralmente quando ela é presa, não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas dizem que quando a pessoa entra na prisão, ela sai pior do que ela entrou. Porque lá é um local onde acontece tudo de pior nessa vida. Então, a pessoa geralmente Fabiana. Pior do que entrou. Oi. Oi. Licença. A Aline tá pedindo Fabiana, tá pedindo para tu aceitar ela e para entrar. Isso, foi o que eu acabei de falar. Deixa eu tentar aqui. É porque não aparece aqui. Deixa eu ver bem aqui onde é que vai mostrar. Só um minutinho. Tem uma amiga minha que tá sem ouvir os áudios, a conversa. Tem gente que tá sem ouvir? A Joêmia Rodrigues. Deixa eu ver aqui com ela. Ô, gente, peraí. Pensei que ela estivesse online. Brenda, pede a Aline para tentar entrar novamente, que eu não estou conseguindo ver ela aqui. Por favor. Eu vou aqui com ela. Tem um amigo meu que ainda está tentando baixar o aplicativo, misericórdia. Ô, gente, pode deixar que ainda tem muita aula pela frente. É verdade. Meu Deus do céu.
Deixa eu ver, ela tá digitando. Ah, ela disse que tá tentando. Pronto, eu estou aqui só aguardando. Pede ela para tentar, que daqui a pouquinho eu autorizo. Tem mais alguém, fora a Aline? Entrou alguém. Brenda, vê se... Ó, entrou mais outra pessoa. Entrou? Deixa eu... Aline, você está online? Que eu não estou conseguindo ver quem é que está online aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, gente, estou tentando. Pessoal, só mais um minuto que eu estou tentando aceitar aqui as colegas. Deixa eu ver. Oxi, que complicação doida desse menino. Cadê a Aline? Ai, meu Deus. Mandei uma foto. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Brenda, pede as meninas para tentarem de novo, que eu estou aqui com o meu telefone aberto para poder aceitar, tá bom? Vamos continuar. Então, vocês conseguiram perceber que nesse artigo de opinião que eu li para vocês, apareceram as características e também a estrutura que eu mostrei para vocês. E uma coisa curiosa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é que essa pessoa, ela está falando sobre a questão penitenciária, a questão dos presídios. E ele é o quê? Ele é um advogado. Por ser advogado, vocês acham que ele tem um conhecimento um conhecimento maior com relação a esse assunto do que qualquer outra pessoa? Qualquer outro profissional? O que é que vocês acham? O fato dele ser advogado ajuda ele a falar desse assunto? Como é a pergunta? Se o fato desse autor, o autor do texto, o fato dele ser advogado, isso faz com que ele
consiga escrever sobre esse assunto de uma maneira mais fácil ou não? Pelo fato dele já ter bastante conhecimento na área, né? Fica bem mais fácil quando a pessoa tem conhecimento e ela estuda sobre o caso. Porque ele citou a questão do Poder Judiciário, ele citou decretos, ele citou leis. Menino, larga esse celular de mão. Que falavam do Poder Legislativo. Então, essas informações, claro que qualquer outra pessoa poderia ter acesso. Só que o fato dele ser advogado faz com que ele tenha um conhecimento prévio maior do que qualquer outro profissional. Além de tudo, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e também é professor de processo penal. Então, ele realmente sabe o que ele está falando, né? Então, isso é muito importante. Mesmo que você não seja conhecedor integral do que você está falando, para que você consiga produzir um texto, especialmente um artigo de opinião, esses textos argumentativos, é importante que vocês se preparem, é importante que vocês estudem, pesquisem, façam todos aquele passo a passo que eu coloquei lá no início, para que vocês realmente consigam produzir um texto rico em informações de autores que têm um pensamento, de um autor também que tem um contra-argumento relacionado a esse autor anterior, para que vocês consigam, a partir desses dois pensamentos, de pensamentos diferentes, vocês consigam defender o que vocês pensam e aplicar uma tese. E aplicar uma intervenção, propor uma intervenção para esse tema que vocês estão falando. Lembrando que o artigo de opinião, ele é caracterizado por você sempre escrever assuntos... Aqui é para criança, a menina. Eu queria que vocês desligassem o áudio para que não interferisse aqui na aula, pessoal. Pode ligar quando tiver com alguma dúvida, alguma sugestão, e também for responder as perguntas, tá bom? Mas só enquanto eu estou terminando aqui o pensamento. Então, lembrando que os temas abordados no artigo de opinião são temas relevantes, temas importantes para a sociedade, e são temas que falam de educação, falam de saúde, falam no caso, falou da questão penal, falam de diversos assuntos, de violência, de racismo, são assuntos pertinentes à sociedade, assuntos que estão em debate e servem, esse artigo seu que você vai produzir e publicar, ele serve para trazer ao debate esse tema que você está tratando. Então, se ele for um tema que está sendo discutido na sociedade, ele vai servir para que as pessoas debatam a partir desse artigo que você produziu. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Muito boa a explicação. Vocês estão com o caderno nas mãos? Vamos fazer 3 questõezinhas? Eu não tô não, deixa eu pegar o meu. Vamos fazer aqui 3 questõezinhas. A minha aula vai até 7 horas, faltam 8 minutos. Aí daqui a pouquinho entra a próxima colega, a Aline. Aline, você está online, né? Deixa eu ver aqui, a Aline está online. Daqui a pouquinho ela vai entrar. Então, olha só, as referências, eu fiz, a minha aula foi baseada aqui nesse site, Mundo Educação, .com.br, artigo de opinião, e também no livro de Educação de Jovens e Adultos, que eu trabalhei agora recentemente, há 2 meses atrás, há 2 meses eu trabalhei esse livro com esse mesmo assunto em sala de aula. Foi uma aula bem interessante. Aí eu quero agradecer a atenção. Vamos só fazer aqui a nossa atividade. Se não der tempo... Se não der tempo, vocês vão... Mas, Fabiana, enquanto a Aline parece que não está presente, tu pode continuar enquanto ela não entra. Mulher, ela está online aqui. Aí dá tempo. Ela está online. Meu Deus.
A Aline está online. Na online, ela já deu notícia. Ah, deu certo aqui, consegui ver, tá online. Pronto. Desculpa, Pois- mulher, eu que não tava vendo. Sem problema. Então, vamos lá para a atividadezinha de fixação, rapidinho. Vocês vão explicar de forma argumentada. Eu quero, na realidade, vamos fazer o seguinte: essa primeira, eu quero ouvir vocês. Nós temos aqui 5, 6, 7, 8, 9 alunos. Estou muito satisfeita com a participação de vocês. 9 alunos. Para criar no caderno. Sim, mas essa primeira a gente vai fazer oralmente. Nós vamos conversar sobre essa afirmação, sobre essa tese que o autor defendeu. Aí vocês vão me dizer o que é que vocês entenderam. Vamos lá. Explique de forma argumentada a seguinte tese defendida pelo autor. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. O que é que vocês acham dessa afirmação? Vocês concordam, vocês discordam? E por que vocês concordam ou discordam? Repetindo, os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Então, a partir dessa tese, que já serve para defender, para produzir um artigo, vocês vão me dizer se vocês concordam ou discordam dessa afirmação e por que discordam e por que concordam. Vamos começar? Manda essas coisas aí, Quem quiser iniciar pode ficar à vontade. Vamos lá, pessoal. Por que os seres humanos eles não vivem em sociedade simplesmente porque escolhem, mas sim porque é uma necessidade da natureza humana? Quem discorda, quem concorda? Repete a pergunta. No caso, tem uma afirmação. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida. No caso, nós não vivemos juntos e nós não vivemos em sociedade não porque nós escolhemos esse modo de vida, mas nós vivemos em sociedade por quê? Porque a sociedade é uma necessidade da natureza humana. O que vocês acham disso? Eu acho que está certo, porque desde o início o ser humano foi capacitado a trabalhar em conjunto, precisar um do outro. É verdade. E até porque é como de sociedade, não adianta você fugir, porque na esquina você vai encontrar uma outra pessoa e vai acabar se tornando. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. No caso, o que acontecia antes? Vamos voltar lá para a aula de história. Está terminando meu tempo, mas vamos lá. Vamos voltar para a aula de história. Os nômades, antigamente a gente, ser humano, éramos nômades. A gente vivia caminhando de um lugar para o outro, não parava em lugar nenhum. Caminhava, quando acabava ali o que a gente precisava, a gente ia para outro lugar. E aí a gente ia em quê? A gente ia em grupo. Porque, estando em grupo, a gente conseguia se defender. E tem até essa questão da origem da família, porque geralmente você só vai fazer grupo com quem você tem afinidade. Você faz grupo com quem você não gosta? Muito difícil, né? Só se for o jeito. Então, na minha opinião, eu quero ouvir mais colegas, eu só ouvi 2 pessoas. Na minha opinião, a gente vive em sociedade também por ser uma necessidade humana, mas porque nós somos seres sociais. Quem é que gosta de estar sozinho dentro de casa? Até sozinho dentro de casa, a gente não está sozinho mais. Porque nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, a gente está falando o tempo todo com alguém. Então, até estando só, a gente não está só. Porque estamos sempre conversando com alguém nesse mundo louco que a gente vive hoje. Então, nós somos seres sociais, nós precisamos interagir, né? Nesse momento agora de pandemia, as crianças, especialmente como tem um pensamento
menos favorecido que o da gente, não tem um pensamento crítico ainda, elas estão sentindo essa necessidade de brincar, sentindo a necessidade de ver a coleguinha. A minha filha, ela tá doida para ver a coleguinha dela, uma coleguinha que ela tem na escola. Só que a gente não pode agora encontrar, né? E aí, por que tem essa necessidade? Porque a gente é social, nós somos pessoas e devemos estar sempre interagindo com as outras. Mais alguém quer dar opinião? Vou começar a chamar pelo nome. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Felizarda. Só para a gente poder encerrar a minha participação de hoje, vou ver aqui. O Djavan foi quem falou, né, Djavan? Só tem você de homem aqui participando. Foi sim. Muito bem, gostei. Você é o de Campo Alegre, né? Sou de Campo Alegre mesmo. Pronto, tá vendo onde é que a gente está alcançando? Vamos lá. A Francisca quer dar opinião, Francisca? Joêmia, quem mais quer dar opinião? Só para a gente encerrar. Jordânia. O que vocês acham dessa argumentação, dessa tese? A gente vive em sociedade só porque a gente precisa? Ou é porque a gente quer? Tamires, Patrícia, o que vocês acham, meninas? Francieide, o que vocês acham? Vamos lá, só para fechar a aula. Só quero opinião. Larissa também não escutei ainda a Larissa falando. Estou com vergonha. Pois, então eu quero agradecer. Não terminou, só terminou a minha parte. Agora quem vai dar aula para vocês é a Aline, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Adorei o nosso início. Nós estamos nessa empreitada até sexta-feira. Aí a gente vai alternando os professores. Hoje seremos eu, a Aline e a Brenda. Aí amanhã vão ser os nossos outros colegas, Cleomi, Marli e Érica. Mas está sendo uma experiência maravilhosa, estou gostando muito. Então, eu quero agradecer a vocês pela participação. Agora eu vou ficar calada, acho que vocês já me enjoaram. E agora vai ser a vez da Aline continuar a aula, tá bom? Obrigada, pessoal. Vamos lá, Aline, se você já estiver online, pode começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê ela? Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Sim, só não estou conseguindo te ver. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Oi. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Menina? Olá. Oi, mulher, não dá de ver você, não. Ouvindo? Eu tô ouvindo. Não tá ouvindo. Fabiana, tá me ouvindo? Eu te ouvindo. Continuar. A Aline desligou o microfone. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Vou falar de tipos textuais.
Fabiana. Oi. Fabiana? Oi, Aline. Oi, Aline, está me ouvindo? Uma coisinha, tá? Está me ouvindo, Aline? Fabiana? Oi, Aline. Aline, estou te ouvindo. Fabiana, Oi. ela tá pedindo para tu compartilhar a tela dela. Fabiana? Manda ela me enviar. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Fabiana? É, Fabiana. Oi, Aline. Tá me ouvindo, Brenda? Tô, mulher, tô te ouvindo. E eu também. Brenda? As meninas também estão todas me ouvindo? Meninas e meninos, né? Fabiana? Oi. Fabiana? Vai no chat, eu estou te escutando. Meu Deus do céu. Para que são tipos de... Ah, agora eu consegui ver ela. Pessoal, aí na questão 2, você vai isolar o X, né? Então você vai trazer. Pronto? Quais são eles? Quais são os tipos textuais? Os tipos textuais são narrativos, descritivos, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. Ou seja, cada tipo de texto, ele corresponde a um gênero textual. Daí surgem as características de cada um. Ou seja, no gênero textual narrativo, conta o quê? Histórias. Que histórias são essas? Crônicas, contos, lendas, romances, novelas, e entre outros, que são muitos, são inúmeros, a quantidade de gêneros textuais, cada tipo de texto. Já no texto descritivo, escreve objetos pessoais, animais, lugares, entre outros. Ou seja, neles é incluído o quê? Diários, currículo, biografia e entre outros. Já o expositivo informa sobre um assunto sem expressar opinião, ou seja, notícias, seminários e palestras.
Já os gêneros textuais dissertativo, desculpa, informa sobre assunto e expressar opinião, notícias, seminários, palestras. Já os gêneros textuais dissertativo, argumentativo, ele defende uma ideia com argumentos e explicações de opiniões, resenhas. No caso, entra o artigo de opiniões, que a colega Fabiana acabou de explicar para vocês. Ele está no texto argumentativo. Por que argumentativo? Porque nela tem argumentos. Que argumentos são esses? São coisas pessoais que você tem que dizer. Quando o texto vem dizendo, eu penso, ali está dando sua opinião, não é do outro, é sua opinião. E por isso que é um texto argumentativo. Já o injuntivo instrui e explica, ou seja, um manual de instruções, bula de remédio, receitas culinárias. Nas receitas culinárias, vem seguindo passo a passo, ou seja, está dando ordem. Ou seja, os gêneros textuais injuntivo, ele vem acompanhado de ordem, vem dizendo passo a passo o que você tem que fazer. Do jeito da receita culinária. Por isso que ele é injuntivo, porque através dele há ordens. Os gêneros textuais são as O áudio está muito usadas ruim. para determinados textos de acordo com suas características em relação a um contexto do texto. São as características do texto que dentro do qual o gênero pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção e a comunicativa de cada particularidade. Ou seja, se houve uma comunicação, houve um entendimento, é um tipo de texto. Seja ele verbal ou não, vai depender se houve um entendimento. As estruturas ao conteúdo, as funções textuais exercem função social dentro de um processo comunicativo, como eu acabei de falar. Se houve uma comunicação, é um tipo de texto. Mas cabe a você conhecer os tipos textuais para saber qual gênero ele tem. Por isso que é necessário conhecer bem. O processo de comunicação se dá através dos gêneros textuais, pois eles são intimamente ligados à história da comunicação e da linguagem. Cada gênero textual apresenta especificações que permitem identificar a classificação. O gênero possui estrutura e características próprias. No entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não possuem estrutura fixa. Ou seja, quando diz que é flexível, é que com o tempo ele pode mudar. Através de um gênero, pode ser gerado outro, vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que ele não fica uma estrutura fixa. Fixa é que não muda, fica daquele jeito. Então, se é flexível, é que com o tempo ele pode haver mudança. Desse modo, os gêneros textuais estão permanentes em evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade da comunicação, novos gêneros podem surgir. Está todo mundo entendendo? Sim. Meninas? Oi. Oi. Meninas? Meninas e meninos? Eu queria que vocês me dessem um exemplo de um texto narrativo. Bora? O áudio da professora cortando muito. Aline, o teu áudio tá um pouco O que o texto ruim, narrativo Bruce. fornece as informações? Aline? 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 Aline?
Gente, a plataforma parou. Aline. Gente do céu, não tá Dando ligando nada certo, aqui. Fabiana? Tô ouvindo, eu tô Ei, Aline. colocando aqui a tela. Gente, eu vou continuar para não estar perdendo tempo. Isso. Aline, então o pessoal que não tá entendendo, Aline. Eu não tô conseguindo ouvir nada. Através dos gêneros textuais. Aline. Pois eles são intimamente ligados à comunicação e da linguagem. É, Aline. Cada Meu Deus. gênero textual. Fabiana? Ei, Fabiana. Ei, acho que tá todo mundo com o microfone Apresenta ativado. especificações e permite identificar sua aplicação. Professor, O gênero microfone possui tá estruturas e ativado. características Fabiana? próprias. Ou seja, cada tipo de texto, ele tem uma O característica microfone da professora específica. tá No desativado. caso do narrativo, Pois é. fornece informações sobre o tempo, Oi, Brenda. acontecimento. O pessoal não tá Entendendo entendendo, nada. Fabiana. O microfone tá Deixa eu falar Fala aí com com ela. ela. Tá, Eu já peraí. tentei falar. Aline, Pode passar. vamos começar de novo? Porque tem gente que não está entendendo, não ouviu. Pode ser? Pode passar. Tá. Não, mulher. Ah. Começa daqui, né não, Brenda? Ui, deixa eu ver. Quais são eles os gêneros? Isso. Pronto. Isso, ela tava no dissertar. Isso. Narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. O que cada um significa? O que trabalha na narrativa? Conto, histórias, crônicas, contos, lendas, romances, novelas e entre outros. Ou seja, todos esses pertencem ao gênero narrativo. Já o descritivo, ele descreve o quê? Objetos pessoais, animais, lugares, entre outros. Qual é um tipo desse gênero? Diário, currículo vitae, biografia e entre outros. Já no expositivo, informa sobre um assunto sem expressar opinião. Notícias, seminários, palestras. Dissertativo, argumentativo, defende uma ideia e argumentos e explicações, tipo carta de opiniões, resenhas e outros. Já o injuntivo instrui e explica o manual de instruções, bulas de remédio, como eu falei, quando fornece ordem, diz o passo a passo do que é para seguir. Eu gostaria de saber se está todo mundo ouvindo, está todo mundo entendendo. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode continuar? Pode continuar. Por mim, sim. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Por isso que eu falei que é necessário conhecer bem qual tipo de texto para saber qual gênero textual ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção e comunicativo, com as particularidades em relação à língua, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Eu queria saber o que vocês entenderam dessa parte aí. Faça a pergunta de novo, por favor. Bora? Estão entendendo? Eu não entendi a pergunta. Quer que eu repita alguma parte? O Djavan não entendeu a pergunta. Hein, meninas? Hein, Aline? Repete a pergunta, por favor, Aline. Aline, não estou entendendo a tua pergunta. O processo Aline. Aline. Oi. As meninas e o Djavan não entenderam a tua pergunta. Eu estou perguntando se eles estão entendendo o que eu estou falando, se não pode fazer alguma pergunta sobre o assunto.
Ah, porque eles estavam entendendo Entendeu? que eles estavam perguntando. O áudio tá saindo direito, tá? Tá assim. Aqui tá. Vamos continuar. Comunicação se dá através de gêneros textuais, pois eles são intimamente ligados à história da comunicação e linguagem. Cada gênero textual apresenta especificidades que permitem identificar a classificação. O gênero possui estruturas e características próprias, no entanto, vale ressaltar que eles são flexíveis e não são estrutura física, como eu já havia falado. Desse modo, os gêneros textuais estão em permanente evolução. Isso significa que, dependendo da necessidade de comunicação, novos gêneros podem surgir. A linguagem aparece nos textos de forma diversa. Alguns textos podem apresentar mais de um tipo de linguagem e outros, a linguagem pode aparecer de forma mesclada. Essa mesclada seria uma mistura, ou seja, um só tipo de texto, ele pode aparecer vários gêneros. Cabe vocês saber identificar quais são eles, mas num tipo de texto pode aparecer vários gêneros. Portanto, para identificar o gênero de um texto, é preciso observar que a linguagem predominante para isso, primeiro, é conhecer quais os tipos de gêneros textuais. Frequentemente, há uma confusão entre tipos de textos e de gêneros textuais. Eu queria perguntar a vocês se vocês sabem distinguir qual é a diferença do gênero de texto para o tipo de texto. Hein? Podem ligar o microfone para responder. Como é? Qual é a diferença do tipo de texto para o gênero? Qual é o tipo de texto? Como é ali na pergunta? A classificação dos gêneros textuais ocorre com base em seu conteúdo, enquanto os tipos textuais são classificados de acordo com a forma. Desse modo, os gêneros textuais são classificações existentes dentro dos módulos pré-definidos de tipos textuais, que facilitam a identificação. Portanto, em cada tipo de texto, existe gênero específico. Existem muitos gêneros textuais e eles são flexíveis e fáceis. Ei, o som parou, gente. Pode passar, Fabiana. Portanto, para compreender a diferença básica entre duas classificações, é necessário entender que o gênero textual é a parte concreta da tipologia textual e a parte que integra no campo mais teórico, mais formal. Eu queria saber de vocês, o que é texto narrativo? O texto narrativo é quando está narrando a história. O texto narrativo é quando está narrando, quando tem alguém narrando a história. Ou quando O que é um texto esgorra. narrativo? É um tipo de texto que está relacionado a ações de certos personagens em determinado tempo e espaço. Eles são geralmente relacionados em prosas, coisas contadas. Não sei se eu soube explicar bem. Deu de entender? Hein? Aline, não ouviu? Eu falei aqui. Aline. Que é um texto narrativo, gente. É um tipo de texto que deixa claro as ações das personagens. Aline, tu tá ouvindo? Hein, menina? Aline, tu tá ouvindo? A moça já explicou. Aline?
Aline? Brenda, eu acho que ela não tá ouvindo, não, porque quem tá saindo som dela. Pois é, porque eu já expliquei aqui o que eu compreendi pela pergunta dela. Hein? Aline, O que é um narrativo? Aline, tá me ouvindo? Hein, menina? Misericórdia. Fabiana? Professora, a senhora tá ouvindo? Gente, vamos interagir, que a participação faz parte do minicurso. Aline. Aline? Aline? Ei, Aline, Eu- liga o teu... Aline, o pessoal está respondendo. A Larissa respondeu. Estão me ouvindo direito, Brenda? Estamos. Sim, ouvindo. a gente já te respondeu, é porque você não tá ouvindo. O que é um texto narrativo, gente? Então, Aline, já te responderam. É um texto que esboça ações de uma personagem em determinado tempo e espaço. Ele é escrito mais em prosas e tal, essas coisas. Foi explicado aqui, a gente falou. Certo. E o que é um texto Amém. descritivo? Agora é com vocês, eu vou ficar na Como minha. o próprio nome já diz, né? O texto que tem a função de descrever através de observar e característica de algo ou alguém. Né? Então, se ele tem essa função de descrever, ele é um texto descritivo. E o texto dissertativo? Ele trabalha com quem? O dissertativo, ele é dividido em dois tipos. O dissertativo argumentativo e o tipo textual. E o expositivo. Eles são divididos em dois. Me dê uma característica do texto descritivo. Pessoal? Gente, todo mundo ficou em silêncio, será? Ou eu não tô ouvindo nada? Hein? Me dê um exemplo de um texto dissertativo. Oxente, tu falou foi descritivo, mulher. O texto dissertativo pode ser dividido em dois tipos, como eu havia falado. Argumentativo, que é a parte do argumento, e a parte expositiva. E o expositivo tem como finalidade de informar ou esclarecer o leitor a partir da exposição de um determinado assunto. Para isso, é utilizado ao longo de duas estruturas feituadas, definições, informações e descrições. Além disso, é essencial que a tipologia textual tenha uma linguagem clara e decisiva. Ou seja, para ser realizado esse tipo de texto, tem que ter clareza para poder ter um certo entendimento. O texto injuntivo, apesar do nome não nos dar muitas dicas sobre esse tipo, o texto injuntivo, ele instrui, orienta o leitor, como eu já havia falado, da bula de remédio, do manual de instruções, e entre outros, que vem sendo passo a passo, que é como que é para você fazer. Tipo, na receita de bolo vem dizendo a quantidade de leite, a quantidade de ovos. Ou seja, se você não seguir o passo a passo, no final não vai dar certo a sua receita, porque já está seguindo o passo a passo. Tipo, o manual de instrução. Se você vai montar alguma coisa e você não seguir o manual, não vai finalizar. Não, ou seja, no final, o que você está pretendendo montar, ou vai sobrar peças, ou vai faltar, nunca vai se encaixar como devia, se estiver seguindo passo a passo. Certo?
Certo. Eu queria saber qual parte vocês não entenderam. Eu não entendi a última parte. Vocês sabem me dizer qual texto, qual gênero textual o artigo de opiniões ele pertence? Hein? Não, Não sei lhe responder. não sei. Hein, gente? Qual tipo de gênero textual pertence? Como é a pergunta, Aline? Aline? Ou seja, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Como a Fabiana já falou. Ele tem que ter um argumento, né, para poder fazer com que o leitor acredite de forma clara e objetiva. Ele tem que tentar argumentar até conseguir mudar a ideia de outra pessoa. Ou seja, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre um determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso teórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica de informar o leitor sobre um só assunto. Como a Fabiana já estava falando, que no artigo de opinião, ele vai muito da atualidade, ou seja, a atualidade é o tema abordado, ou seja, dá para perceber em jornais, revistas, que sempre tem uma manchete que traz um tema da atualidade. Qual é a atualidade que estamos tendo hoje? Covid-19, né? Não se fala em outro assunto a não ser esse, ou seja, está o tema da nossa atualidade. Então, qual é o tipo desse texto? É o artigo de opinião, que traz o quê? Argumentos. Ou seja, o artigo de opinião, ele é um texto argumentativo, né? Como um texto dissertativo, em que o autor põe seu posicionamento diante de um tema atual, de interesse de muitas pessoas, como eu falei. Geralmente são escritos por especialistas profissionais com muita experiência no assunto, como eu falei, jornalistas e entre outros. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Estão ouvindo? Dá de ouvir sim, Aline. Oi. Estamos ouvindo, sim. Os textuais, eles são um assunto bastante abordado, principalmente em Enem, provas, principalmente em Enem. Ou seja, é um assunto bem confuso, faz uma confusão entre tipo e entre gênero. Mas a gente ficou sabendo, dá para perceber que os tipos de texto, eles só são 5. Depende qual tipo de texto eles encaixam. Por isso que a maioria do povo faz essa... Os textos são classificados para determinar os
acordo com as características. Não sei se é Ao meu contexto. Como eu mas falei, vai falhando. depender do gênero para você descobrir qual é o tipo de texto que ele recebe. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Hein? Agora eu quero saber de vocês o que é gênero textual. Gente, aqui o áudio tá falhando. Estou escutando a professora direito. Se não estiver dando para falar, escrever. Fabiana, Aline? Aline? Olha, eu vou disponibilizar uma atividade no WhatsApp para vocês estarem respondendo, de acordo com a aula. Caso não queira colocar as respostas no grupo do WhatsApp, você está me enviando no privado. É só para ter base do que foi dado, se realmente deu para entender. A atividade não é nada demais, é só para poder ter base, se realmente entenderam sobre o assunto. Quais são os textos? Podem ser escritos ou orais, né? Como eu falei, pode ser linguagem verbal ou não verbal. Embora sejam diferentes entre si, podem apresentar diversos pontos em comum. Quando eles apresentam um conjunto de características semelhantes, pode classificar em determinado gênero textual, como eu já havia falado. A notícia. Vocês sabem me informar a que tipo de gênero ele pertence, a que tipo de texto? Hein? Eu não estou conseguindo ouvir bem o áudio, não. Os gêneros textuais são inúmeros e cada um deles possui seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Ou seja, carta pessoal, lenda, telefonema, poema, narrativa de ficção científica, romance, e-mail, manual de instruções, lista de contas, edital, conto, piada, relato de viagem, diário, autobiografia, currículo, notícia, como eu acabei de falar, relato histórico, texto de opinião, carta de leitor, carta de solicitação, editorial, ensaio, resenhas críticas, seminário, conferência, palestra, texto explicativo, relatório científico, receita culinária, regulamento. Ou seja, esses são alguns tipos de gênero textuais. Como eu falei, eles são inúmeros, existem vários. Fica até difícil de você citar todos. Agora, eu queria saber, na carta,
na carta pessoal, que tipo de gênero pertence? Ou seja, na carta pessoal, ela se encontra dois tipos de gênero. Ela pode ser narrativa ou descritiva. Como eu falei, num só tipo de texto, ele pode encontrar vários gêneros textuais. No caso da carta, é um texto narrativo e descritivo. Ela pertence a esse gênero. E o diário? O diário, ele informa o que acontece. Ou seja, geralmente é destinado à própria pessoa que escreve. Por isso que ele está relacionado é descritivo. Por quê? Porque ele descreve o que vai acontecer. Geralmente você usa um diário quando vai escrever alguma coisa, algum fato que aconteceu com você, que você quer guardar aquilo ali, através do diário. Ou seja, por isso que ele descreve, você vai descrever o que aconteceu com você. Já no caso da notícia, a notícia, ela não descreve, ela está ali, na manchete. Seja ela boa ou ruim, seja pessoal ou não, a notícia, ela é uma narrativa descritiva, ela informa algo que aconteceu. Então, meninas, era isso que eu tinha para falar. E minha aula por hoje terminou. Brenda? Brenda? Oi. Brenda? Oi. Pode continuar a tua parte. Minha parte. Gente, teve um ocorrido aqui que aconteceu. Oi? Vou me explicar aqui pro pessoal o que aconteceu. Boa noite, pessoal. Boa. Acho que a maioria já me conhece aqui, Brenda Rocha. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Nossa, eu tinha planejado minha aula, né? A mesma da Aline. Vocês imaginam aí a benção que é, né? Aí eu tive que dar uma olhada aqui no material. O meu plano de aula era o mesmo que o seu, né? Só que aí você já deu, né? Já foi. Brenda? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo o que aconteceu, o ocorrido? Tô ouvindo. Tragédia aí? Brenda? Mas não se... Eita, Aline, oi. Oi, Aline, tá me ouvindo? Tá me Oi, ouvindo? Brenda? Tá me ouvindo, Aline? Aline? Gente, alguém fala pra ela aí que eu tô ouvindo ela? Brenda, vamos continuar? Vamos, eu tava tentando aqui dar uma explicação aqui do que aconteceu. Brenda, Começar a Oi. pode continuar, você faz um resumo do que foi colocado tanto pela Aline quanto por mim, aí o pessoal entende. Não tem problema não. Ótimo, é porque a Aline tá só falando meu nome, eu tento falar com ela, mas acho que ela não tá me ouvindo, não. Não, pois continua, vai. Pode começar. Pois é, então, pessoal, eu vou falar sobre a estrutura básica do artigo de opinião, né? Falando um pouco do assunto da Fabiana, que foi bem explicado. Então, eu vou dar só uma rabiscada aqui, bem de leve, vai ser super rápido. Que vocês já entenderam, eu tenho certeza que vocês entenderam que a Fabiana explicou super bem, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouco sobre a estrutura do artigo de opinião. Começamos pela introdução.
Eu não tenho um slide, porque o que eu fiz é de outro assunto. E eu vou ler aqui e eu espero que vocês me entendam. Bem, a introdução, ela está relacionada ela está dividida em três. Ela está dividida em contextualização, problema e tese, né? Na introdução, que você vai abordar no artigo de opinião. E o desenvolvimento, que está subdividido em dois, que é o argumento e a justificativa. E, por fim, a conclusão também, que está subdividida em raciocínio argumentativo e fechamento, né? Vou falar aqui sobre o título, né? Que é a parte mais importante do texto, né? Por exemplo, que deve... Ai, meu Deus do céu. Como é que eu explico aqui? Na verdade, o título, ele é só uma afirmação, ele é algo que deixa a pessoa como é que eu falo? Intrigada para saber mais do assunto, né? Ele vai no máximo não muitas palavras, poucas. Ai, Moça, qual é o tema que você vai explicar? Que eu não exatamente, ouvi, tu não ouviu, né, Djavan? Eu vou falar sobre a estrutura básica do artigo de opinião. É só aquela base, só mesmo as informações básicas da estrutura, entendeu? Que foi o que eu falei aqui, que é a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Eu falei das partes divididas. E vou falar também um pouco o que é que aborda em cada parte. Por exemplo, vou falar sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, conclusão, entendeu? Vai ser muito rápido, é só mesmo para não deixar passar em branco, porque teve um pequeno desacerto aí na comunicação. Deu para entender? Moço, na hora que você falou que a internet falhou de novo, aí não ouvi de novo. Isso aí. Não, tudo bem, eu repito quantas vezes for necessário, não se preocupe. Tá me ouvindo agora? Cadê o nome dele? Djavan, é o nome? Tá me ouvindo? Ah, misericórdia. Cadê o Djavan? Tá me ouvindo? Vou explicar de novo o que aconteceu, gente. Eu vou falar sobre a estrutura básica do artigo de opinião. Só mesmo para não deixar em branco certas partes que a Fabiana falou, só mesmo para esclarecer poucas coisas. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá certo. Ouvi. Tu ouviu o que eu falei? Ouvi. Pronto, ótimo. Eu vou falar sobre a introdução, né? A introdução, ela inicia apresentando uma problemática, né? A ser discutida. Ela contextualiza com o cenário, ela relata algo que está acontecendo no dia a dia. Ela tem um público-alvo. Eu estou falando sobre o artigo sobre o artigo. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu estou aqui, Jesus? Sobre o artigo de opinião, viu? E como você deve montar quando você for fazer né? Na introdução, ela deixa bem mais claras as informações de certos pensadores ou estatísticas, que foi aquilo que a Fabiana falou, né? Também está relatada a estudos científicos, reportagens. Ela sempre está envolvida com algo que está acontecendo naquele momento, uma coisa que está sendo bem relatada, né? Que é isso que você vai fazer na introdução. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento nada mais é do que justificar as suas afirmações da introdução, né? Comprovando o que você começou falando, fazendo com que as suas palavras se tornem verdadeiras, né? Para que o leitor, a pessoa que está lendo, ela consiga perceber a sua afirmação, né?
E a conclusão, que é o raciocínio argumentativo. É hora de mostrar ao leitor as suas resoluções sobre o que foi apresentado e discutido, né? Colocando soluções, mostrando, fazendo com que você dê a sua opinião, fazendo com que você raciocine e entenda mais sobre o que foi dito. E na conclusão também pode se ocorrer a dúvida e a interrogação nos leitores, né? E deixa eu ver aqui. Gente, e é isso. Foi em cima da bucha, se vocês entenderam. Acho que deu para entender. Eu falei sobre desenvolvimento, introdução e conclusão do artigo de opinião. Coisas bem simples. Foi super rápido. Acho que deu para vocês entenderem aí, né? Vocês têm alguma dúvida? Alguém me ouviu? Quer que eu repita de novo? Eu repito. Larissa, Joêmia, cadê vocês? Vocês me ouviram? Deu para ouvir sim, Brenda. Deu para ouvir? Entenderam? Sim, vou me preparar para fazer o meu artigo da conclusão do curso de História e vai ajudar sim. Deu para entender. Ai, que ótimo. Mulher, qualquer coisa, tu quiser que eu te envio esse artigo que eu tenho aqui, informando como você deve fazer passo a passo, eu te envio, viu, no WhatsApp, se você quiser. Tá certo. Tá bom, gente, vamos conversar, gente. Me fala o que vocês entenderam, do que a Fabiana falou, do que a Aline falou. Se for Agora é com possível, vocês. manda esse artigo de como fazer passo a passo no grupo. Claro, eu mando queria. sim. Claro, com certeza. Mando sim. Viu? Vamos lá, gente. Vamos conversar. Vamos se abrir. Vamos ser amigos. Aproveitar esses minutinhos para colocar suas dúvidas, suas opiniões, o que é que vocês acharam. Brenda. Oi. Deixa eu interferir um pouquinho. Pode ficar à vontade, é todo seu. Obrigada. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como a gente teve esse contratempo, a gente pede até desculpa, tá? Queríamos que tivesse diferente, exatamente. Mas infelizmente não foi. Nós não vamos conseguir ir até às 9, porque vai ficar muito repetitivo. Acredito que vocês não tenham ficado com tanta dúvida, porque não perguntaram. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente está aqui para tirar, tá bom? Se tiver mais alguma coisa a acrescentar também, a gente quer ouvir. E eu quero pedir que vocês preparem um artigo de opinião para amanhã, tá bom? A gente vai estar aqui de novo 6 horas amanhã. E aí nós vamos começar a nossa aula com a apresentação dos artigos de vocês. Que tal? Ótimo. Posso contar com vocês, com essa produção? Inclusive, hoje, daqui a pouquinho, na hora que terminar a aula, eu já vou disponibilizar o meu slide para que vocês possam ver como é que faz, como é que é a estrutura, o que é que tem que fazer. E vocês façam um de o quê? Um parágrafo com introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um com conclusão. Não é difícil. Vocês podem colocar assuntos polêmicos, podem colocar a questão da política, o que tiver de polêmico, o que tiver de relevante aqui em São João ou no Brasil, vocês podem colocar. Até assuntos internacionais também, tá bom? Então, posso contar com vocês? Vocês vão fazer as atividades que a gente está pedindo? Pode botar relacionado à ciência. Desculpa, não entendi. Pode repetir, Thiagão, por favor? Pode fazer relacionado às ciências humanas, corporal? Pode, mas assim, são assuntos que têm alguma relevância, tem que ser assunto importante. Aí você pode falar. Como eu falei, são assuntos relacionados à educação, à saúde. Isso daí vai abranger a questão da saúde, né? Então, você pode falar sim.
Mais alguma pergunta? Não, no caso aqui que eu falei é relacionado à linguagem corporal, essa questão de expressões faciais. Pode, mas aí no caso assim, é porque... Peraí. É porque, no caso, o artigo de opinião, ele é um texto em que você vai falar sobre assuntos que estejam para o debate, assuntos que você vai debater e vai colocar questões que você acha, pontos de vista que você tem, pontos de vista que um autor que você pesquisou tem. É esse tipo, é essa estrutura. Colocando lá os nossos passo a passos que nós explanamos aqui na aula, vocês vão conseguir fazer. Vocês pensem num determinado assunto e aí façam esse artigo e amanhã a gente já começa com a leitura de vocês. Porque a partir dessa produção que vocês vão estar fazendo, nós vamos ver se vocês realmente aprenderam. Combinado? Não ouviu, o Djavan não conseguiu ouvir. Então, vou repetir. Amanhã vocês trarão para a gente o artigo de opinião que vocês vão produzir. Lembrando que o artigo vai falar sobre o quê? Sobre educação, vocês podem falar sobre a questão das aulas remotas, as aulas igual às que a gente está tendo aqui. Se está abrangendo todo mundo, se todo mundo está conseguindo ser alcançado, né? Dizer por quê. Se não é, a questão da internet, que muita gente não tem, por que não tem? Aí você já pega na questão da pobreza. Então, são assuntos que um vai puxando o outro. Vocês podem pensar em um assunto importante que esteja em debate na sociedade, pode ser as eleições também. Vocês podem até falar de algum candidato, mas assim, sem citar o nome, botando aí só as iniciais, para a gente, né? E aí, vocês apresentem amanhã, aqui no início Fabiana? Oi. Eu vou disponibilizar, eu vou colocar lá no grupo como tarefa de casa para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos encerrar, não vamos prolongar mais, mas amanhã a gente vai ficar até às 9 horas, tá bom? Quero desejar uma boa noite. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Tudo de bom, viu? Até amanhã. Até. É. Tchau.